Oi, tudo bem com você? A gente vai passar agora para o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. E eu convido você a já deixar a sua Bíblia aí perto para acompanhar algumas leituras que a gente vai fazer ao longo desse momento de estudo. Nós temos estudado algumas disciplinas espirituais, ou seja, práticas que nós desenvolvemos a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, para que através delas a gente possa crescer, desenvolver o nosso caráter, o nosso jeito de viver, para que a gente possa, à medida que nós praticamos essas coisas, nos parecermos mais com Jesus e recebermos mais e mais das coisas maravilhosas que Ele nos ensina. Então, o tema de hoje vai ser confissão. Você já parou para pensar na confissão como uma prática? Ou seja, assumir os seus erros pode ser uma prática benéfica, de acordo com o que a Bíblia diz para a gente. E um teólogo muito antigo chamado Agostinho de Hipona traz uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz assim: confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Talvez uma versão mais moderna e recente dessa frase seja aquela frase que diz que o primeiro passo para a gente vencer os nossos vícios seja reconhecer a existência deles. Então, essa noite é para a gente pensar a respeito disso. Quais são os nossos vícios? Quais são as nossas más obras? Quais são as características que nós carregamos em nós, que nós precisamos confessar diante de Deus? Ou seja, admitir, reconhecer, para que a gente possa, de uma maneira completa, abandonar esses maus hábitos e poder praticar hábitos saudáveis para as nossas vidas. Mas antes de conversar mais sobre isso, eu te convido para orar, porque com o Espírito Santo nós podemos entender mais, Ele que ilumina os nossos olhos. Então vamos pedir o auxílio dEle nesse momento. Senhor Jesus, vem sobre nós, Pai. Ilumina a nossa mente e o nosso coração para que a Tua Palavra nos toque e nos faça perceber as riquezas daquilo que o Senhor nos ensina. Que através da Tua Palavra nós possamos ser libertos do pecado, libertos das coisas que nos escravizam e possamos experimentar a verdadeira liberdade em Ti. Que possamos experimentar uma nova vida que nos leve para uma experiência mais profunda com o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você com certeza está passando por um tempo diferente na sua vida durante essa quarentena. Talvez você esteja em casa preso, fechado com alguém que você já não consegue mais suportar. É muito difícil passar tanto tempo dentro de casa com algumas pessoas. Quando a gente sente que já está de saco cheio, já está até aqui de dividir o nosso dia com alguém e a gente não tem para onde ir, a gente não tem como espairecer, a gente não tem como aliviar a tensão. Não, a gente precisa ficar dentro de casa e parece que com o tempo a pressão e a tensão aumentam e a gente já não aguenta mais ver as mesmas caras, ter as mesmas conversas e parece que a gente vai ficando esgotado. Mas você já parou para pensar que em alguns momentos a pessoa que a gente não consegue conviver e que a gente não suporta mais é o nosso próprio eu? Em algum momento você já ficou de saco cheio de você mesmo? Já cansou de olhar para você e pensar assim: meu Deus, eu fiz aquilo de novo, eu errei de novo no mesmo ponto, meu Deus, eu não consigo mudar. Se você passa por isso, se você é uma pessoa que já está de saco cheio de outra pessoa que convive com você, ou você está cansado de você mesmo, então a Bíblia quer te trazer uma boa notícia nessa noite. A Bíblia quer trazer a notícia de que é verdade. Existem coisas muito erradas com o nosso próprio eu e com as pessoas que nos cercam. É normal, é natural que nessa nossa realidade a gente fique exaurido, exausto das nossas relações. É normal que a gente se chateie e se entristeça com as pessoas. É normal que a gente fique triste e magoado com o outro e com a gente mesmo muitas vezes. Mas a boa notícia vai além disso. A Bíblia não só nos diz o problema, mas ela traz também a solução. É como aquela velha frase que a gente via no programa da TV que dizia: os seus problemas acabaram. Os seus problemas vão começar a acabar à medida que você coloca em prática a boa e maravilhosa notícia que Jesus traz para nós. E não tem notícia melhor do que dizer que Jesus Cristo carregou até a cruz todos os nossos pecados.
todos os nossos erros, tudo que a gente pode olhar para o nosso próprio coração e dizer: eu não acredito, Deus, que eu continuo nessa vida, que eu continuo fazendo essas coisas ruins, eu não acredito que eu faço péssimas escolhas. Tudo isso, você pode olhar para a cruz de Cristo e ver que Ele já pagou o preço pelos seus erros. Ele já sofreu o que você deveria sofrer, o que eu deveria sofrer. Ele já carregou os meus pecados, Ele já carregou os pecados também daquela pessoa que eu estou de saco cheio. Mas não basta você saber que Jesus fez isso. Você precisa chegar até Jesus e confessar os seus pecados. Não é só reconhecer os erros, mas é colocar os erros diante daquele que realmente nos mostra o amor e o perdão que vem de Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós aprendemos primeiramente duas coisas. A primeira é que nós podemos e precisamos confessar os nossos erros. E nós podemos confessar, nós não precisamos esconder de Deus, porque Ele já conhece. E porque Ele já colocou em Jesus Cristo os nossos pecados. Jesus já pagou os erros, você não precisa ficar remoendo o pecado. Você tem que correr até Jesus e falar: Jesus, eu pequei. E quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que quando realmente nos arrependemos e confessamos diante de Deus, nós somos perdoados. Nós podemos nos confessar a Deus porque Ele já demonstrou o tamanho do amor dele e o que Ele fez para perdoar os nossos pecados. E é por isso que nós recebemos o perdão. Primeiro, nós aprendemos que nós podemos confessar. E segundo, que Jesus já pagou o preço pelos nossos erros. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, mostrando que Ele pagou toda a dívida e que você não precisa mais se justificar diante de Deus. Mas você precisa confessar e buscar receber esse perdão. Não através dos seus méritos, mas reconhecendo que Jesus é aquele que paga o preço pelos seus pecados. Então, confissão e perdão são realidades que nos transformam, porque quando nós confessamos, nós temos a consciência da gravidade do nosso erro. Então nós estamos assumindo diante de Deus a nossa culpa, e Deus derrama sobre nós a sua graça, um presente imerecido. Deus vem e age. Mas nós não podemos confessar os nossos pecados de maneira leviana. Nós não podemos achar que os nossos pecados são só pequenas coisinhas ruins, que na verdade nós somos boas pessoas. Nós não podemos pensar que o peso do pecado é só um probleminha psicológico, um remorso, que logo vai passar, ou um pequeno incômodo. Não, nós devemos saber que os nossos pecados são graves, porque eles são ofensas a Deus. E quando nós vemos a gravidade do nosso pecado, quando nós percebemos como é horrível trair, ofender um Deus que é pura perfeição, bondade e amor, quando cai sobre nós o peso dos nossos erros, nós precisamos assumir a responsabilidade e com humildade e com verdadeira honestidade no coração, confessar e dizer: Deus, eu sou terrível, porque eu fiz coisas terríveis que ofendem você. Me perdoa. Pelo sacrifício de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, sabendo que Ele pagou tudo isso no meu lugar, a minha dívida. E sabe o que acontece? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, no seu amor, que é infinito, derrama sobre nós a sua graça. Mas é muito difícil a gente perceber isso muitas vezes. É difícil porque a gente é obstinado. Nós somos atrevidos. A gente quer se justificar, a gente quer colocar o erro em outra pessoa. A gente quer colocar todas as causas, sei lá, no sistema, numa estrutura. As pessoas não são ruins, é o ambiente que torna as pessoas ruins. Ninguém nasce ruim, ninguém comete erros, é sempre a culpa da sociedade, e as pessoas pararam de ter culpa, porque sempre tem outra pessoa para culpar. É como Adão fez no paraíso, quando ele também comeu do fruto, e Deus perguntou para ele: Adão, o que você fez? E Adão diz: eu? Não, foi essa mulher aí que o Senhor me deu, foi ela que pegou, caiu no conto da serpente e errou. Deus, a culpa é dela. Mas Adão sabia da culpa dele, e nós somos como Adão, nós também sabemos da nossa culpa, mas a gente sempre fica mais satisfeito se tiver outra pessoa para culpar no nosso lugar, porque se outra pessoa puder pagar as consequências e eu continuar na minha ilusão de inocência, então vai ficar tudo bem.
Mas a Bíblia é categórica quando diz que Deus é real, o nosso pecado é real e é grave. Não é o sistema, não são as estruturas, não são as coisas, não é o ambiente. O problema é o nosso coração distante de Deus, o nosso coração que não está nem aí para aquilo que Deus diz que é certo ou errado. Nós queremos viver, e nós, enquanto pudermos, vamos esconder os nossos erros para sermos pessoas boas na nossa maquiagem, na nossa máscara, mas a gente não confessa. Então, abrir os nossos olhos e ver os nossos erros já é uma graça de Deus. Quando Deus nos faz perceber as coisas erradas que carregamos no nosso coração, na nossa conduta, nos nossos desejos, nas nossas palavras, quando nós percebemos, já é um sinal de que Deus graciosamente abriu os nossos olhos, removeu o nosso engano. E a dor é profunda. E é por isso que nós confessamos. E ao confessarmos, nós recebemos o perdão. E é isso que o salmista fala no Salmo de número 32. Salmo número 32, nós vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O que o salmista fala para nós aqui é a atitude daquele que esconde o pecado. E quem esconde o pecado, por mais que ele pense que está tudo bem, na verdade o pecado vai nos corroendo por dentro, fazendo a gente se definhar, a gente vai como se fosse atrofiando o coração, o nosso caráter, e a gente vai desmoronando por dentro, como um tempo de terra seca. Como é terrível esconder o pecado, pensar que Deus não vê os nossos pecados. O salmista é claro quando diz: eu definhava, como alguém que está estragando, indo em direção à morte. Mas, em contraposição a isso, o salmista diz: como é feliz aquele que confessa o pecado e é perdoado. Como é feliz aquele que confessa. Como é feliz aquele que abre a podridão do coração para que Deus venha e faça a limpeza. Nós precisamos disso. Enquanto escondemos o pecado, nós na verdade estamos alimentando o pecado. Nós precisamos abrir o coração diante de Deus para receber o perdão, para receber a alegria que vem quando Deus renova o nosso coração e nos limpa. Deus vem para limpar o nosso coração e remover a nossa hipocrisia. Quando a gente pensa que não tem erros, quando a gente tenta mascarar, quando nós somos hipócritas e fingimos que está tudo bem. Nesse caminho a gente define e morre, mas há perdão e alegria para aqueles que confessam e recebem o perdão de Deus. Porque o salmista diz isso no versículo 5. Ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu abri o meu coração, Deus, eu parei de fingir que não tem coisa errada. Deus, está errado, está aqui. Eu descobri meu coração. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e vejo o que acontece. E tu, quem? Deus, perdoaste a culpa do meu pecado. É por isso que o salmista diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, porque ele já foi perdoado, porque já houve a limpeza no coração. Isso é importante para nós. Veja o versículo 8 e 9 do Salmo 32. Diz assim: eu o instruirei. Deus está prometendo que vai nos instruir, vai nos ensinar o caminho certo. Eu o instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A gente só é instruído por Deus quando a gente reconhece os nossos erros. Enquanto a gente fica falando para Deus: não tem erro, não tem problema, Deus, a gente na verdade está recusando a ação de Deus sobre nós. A gente está recusando que Ele nos auxilie ou nos instrua como viver a vida. E o que Deus diz para nós? Não sejam como o burro ou como o cavalo que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem.
O que Deus está dizendo aqui em palavras simples é: não seja uma mula teimosa, reconhece o erro e ouve a instrução do Senhor. Se diante de tudo isso você ainda sente dificuldade, eu quero te dizer que é normal. É um processo pelo qual nós passamos, processo de aprender a diminuir as nossas defesas, as nossas justificativas e receber a graça que vem de Deus, receber os ensinamentos dele, reconhecer que nós precisamos dele. E é por isso que eu te pergunto: no seu coração ainda tem alguma raiz de amargura? Você já perdoou a si mesmo pelos seus erros? Ou você continua se culpando? Você continua se martirizando? Você continua sofrendo por erros do seu passado? Você continua se achando indigno do amor de Deus? Porque você é pecador, porque você erra? A mensagem de Deus é para você. Deus não está dizendo assim, conserta a sua vida e vem até mim. Não, Ele está dizendo: confessa os seus pecados, que eu já te trouxe o perdão em Jesus Cristo. Eu vou limpar o seu coração. Confessa, para de definhar por causa do pecado e coloca os seus pecados, as suas amarguras diante de Deus, para que Ele trabalhe no seu coração. E quando nós fazemos isso, a Bíblia nos traz uma promessa maravilhosa. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você precisa de uma nova vida, você tem um passado terrível, confessa e se arrepende diante de Deus, reconhece que é pecador e que precisa de Jesus Cristo, então confessa e recebe a instrução dele, recebe a graça, recebe o amor. Para de viver preso nas amarguras, para de viver preso no pecado. Há liberdade em Jesus Cristo. O que você está esperando? Corre para Jesus. Agora, talvez você seja alguém que carrega amarguras, não pelos seus erros, mas pelo erro de outra pessoa. Alguém que fez mal para você, e é você que precisa perdoar. Nós, como cristãos, podemos perdoar porque nós sabemos que a cruz de Cristo nos salvou e que Jesus Cristo também tem perdão para as outras pessoas, mesmo a pessoa que nos feriu, porque nós somos perdoados, nós podemos perdoar. Mas da mesma forma como pessoas nos ferem, nós também ferimos outras pessoas, e além de confessar para Deus, nós precisamos confessar os nossos erros para os nossos irmãos, pedir perdão. Nessa dinâmica da vida, nós muitas vezes somos aqueles que foram chateados ou somos aqueles que chateiam. E dessa forma, a confissão, o pedir perdão, também deve ser uma prática entre nós. É por isso que nós precisamos primeiramente reconhecer os nossos erros. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do versículo 7, vai dizer pra gente mais ou menos assim: se alguém diz que não tem pecado, ele está enganando a si mesmo, porque todos nós temos pecados. Mas se a gente confessa os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas culpas e nos purificar de toda injustiça. Perdão e purificação, limpeza total. Reconhece os seus erros diante de Deus e também diante das pessoas a quem você magoou. Nós precisamos pedir perdão. E muitas vezes a gente fica retendo isso, a gente prefere ficar guardando mágoa, porque ao pedir perdão, a gente precisa reconhecer os nossos erros. E muitas vezes a gente não quer. Mesmo na igreja, no nosso ambiente aqui de família da fé, de pessoas que seguem a Jesus, nós temos dificuldade em confessar os nossos erros e pedir desculpas, muitas vezes porque no nosso ambiente de igreja a gente ainda não revela as nossas fraquezas. A gente quer manter aquela aparência de santo, como um sepulcro caiado. O sepulcro que é bonitinho por fora, ajeitadinho, cheio de flores, mas que por dentro continua sendo um sepulcro, podre e morto. E a gente não reconhece que a gente precisa de vida. A gente não reconhece os nossos fracassos, as nossas fraquezas. Nós somos, pelo contrário, não somos humildes, pelo contrário, nós somos extremamente orgulhosos. Nós queremos que as pessoas da igreja e de fora da igreja olhem para a gente como os melhores, como os bem-sucedidos, que é aquilo que o mundo diz. O mundo não diz para a gente falar a respeito da nossa fraqueza, do nosso ponto fraco. Não, mostra as suas forças.
Mostra sempre os seus pontos positivos. Você está numa entrevista de emprego e você tem que falar os seus defeitos, você fala, eu sou perfeccionista. Meu defeito é querer que as coisas sejam perfeitas. Mentira! A gente tem pecados, nós temos falhas. E o processo de cura e transformação passa pela confissão. Reconhecermos diante de Deus e reconhecermos também nos nossos relacionamentos que nós não somos perfeitos. Não tem ninguém perfeito na igreja, só Jesus. Todos os outros estão carentes de Jesus Cristo e precisam crescer com Ele a cada dia. E é por não confessarmos os nossos pecados que nós vivemos isolados e enfrentamos os nossos pecados e as nossas fraquezas sozinhos. Nós não reconhecemos, então nós não recebemos ajuda. Nós somos extremamente orgulhosos e não confessamos diante dos nossos irmãos. Nós nem confessamos diante de Deus. Nós precisamos largar esse medo de reconhecer quem nós somos. O medo de sermos rejeitados, o medo de que as pessoas nos olhem de maneira diferente. Nós precisamos confiar na graça de Deus. E é difícil muitas vezes na igreja, isso não é fácil de praticar. É difícil porque existe fofoca, existe sim outras pessoas na igreja que têm a fraqueza de não reconhecer que as pessoas são imperfeitas. Existe sim a dificuldade de falarmos a respeito das nossas falhas porque as pessoas vão nos julgar. Mas não são todas as pessoas. Se você precisa confessar diante de alguém as suas fraquezas, precisa de ajuda para vencer as suas dores, os seus pontos fracos, procure pessoas maduras na fé que possam te ajudar. A igreja tem sim pessoas imaturas, fofoqueiras, que não vão saber guardar os seus segredos, que não vão saber te ajudar. Tem sim. Mas a igreja também tem pessoas que amam Jesus e que estão dispostas a estender a mão para você. Então, procure pessoas que amam a Jesus, que caminham como Jesus, e converse com elas. Porque Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Confessem. Confessar diante de Deus e também confessar aos nossos irmãos. Para que juntos a gente possa crescer. Para que juntos nós possamos viver na prática o amor de Jesus Cristo por nós. O amor de Jesus não é teoria, o amor de Jesus é prática. O amor de Jesus é para ser percebido nas nossas relações como igreja. Como igreja nós devemos viver o amor de Jesus para que as pessoas vejam que nós somos seguidores de Cristo. O mundo vai perceber que nós realmente seguimos Jesus quando nós vivemos o amor uns pelos outros aqui. O amor traz a cura para os nossos pecados. O amor cria um ambiente onde nós podemos expor as nossas falhas e buscarmos verdadeira transformação. Deus concedeu para nós, irmãos e irmãs, para nos acompanharem na jornada da vida, para que através dos nossos irmãos nós percebamos a presença de Deus, percebamos o amor de Deus, percebamos que Ele é real e vive entre nós. O amor de Cristo nos une verdadeiramente, não é mero conceito. Nós precisamos viver na prática, experimentar na prática. Nós precisamos de pessoas maduras na igreja que possam demonstrar o amor de Deus por outras pessoas. Pessoas maduras que estendam o amor e falem a respeito do perdão de Deus para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão presos no pecado e que não conseguem falar a respeito disso porque sentem que vão ser rejeitados. O amor de Cristo, uma realidade onde o amor de Cristo é vivido, abre espaço para a confissão, para o perdão, para a restauração e transformação. Vamos confessar os nossos erros, para que a gente possa buscar maturidade. Nós precisamos de amor, nós precisamos de humildade, honestidade. E muitas vezes não há transformação nas nossas vidas, porque nós preferimos ficar presos nos nossos pecados do que expor eles. Nós preferimos usar a máscara, fingir que está tudo bem, que nós estamos perfeitos, do que confessar que nós precisamos do perdão de Cristo, para que possamos realmente experimentar transformação. A gente prefere hipocrisia do que passar pelo processo de sermos transformados. Isso é triste, porque Deus coloca
diante de nós a graça que nos transforma, a graça que nos liberta da hipocrisia, para que a gente possa viver de maneira livre, no amor e na graça dele. Vamos praticar a confissão. Mas como fazer isso? Você pode estar se perguntando, por onde eu começo? Oração. Põe seu joelho no chão, fala para Deus, Deus, eu tenho pecados, eu tenho tanto pecado que às vezes eu nem sei quais são todos os meus pecados. Abre os meus olhos, para que eu possa perceber. Ora, irmão, põe o joelho no chão e ora, confessa os pecados que você sabe e pede para Deus abrir os seus olhos para aqueles pecados que você nem percebe mais que são pecados. Examine a sua consciência, para pensar no que você tem feito e pensado. Será que minha conduta está certa? Será que os meus caminhos estão corretos? Depois disso, quando você descobrir quais são as coisas erradas, então lamente o seu pecado. O que é lamentar? Eu vou chorar diante de Deus? Eu vou fazer cara de triste? Lamentar também tem a questão de ficar triste, mas lamentar é nutrir no coração aversão ao pecado. Falar, eu não posso fazer isso, olha como meu pecado é horrível, mas não é falar da boca para fora, é no coração, reconhecer que os nossos pecados são horríveis. Isso é lamentar. Quando você reconhece o seu pecado e está diante de Deus, você lamenta, porque Deus é lindo e o meu pecado é horrível. Então eu preciso largar o meu pecado. Continue em oração, irmão. Oração sempre. E em oração, peça perdão a Deus. Peça perdão a Ele e também a pessoas que podem ter sido afetadas pelo seu pecado. Peça coragem para Deus te ajudar a pedir perdão a essas pessoas. Evite orações genéricas. Sabe o que é uma oração genérica? É quando está no almoço, tem a comida na sua frente assim, e alguém tem que orar para agradecer. Aí a oração é aquela oração assim, Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ou aquela oração, Deus, obrigado pelo alimento, amém. São orações decoradas, sabe? Não tem sentido, não tem significado, porque a gente não está falando com o coração. Evita aquela oração, então, Deus, perdoa os meus pecados. Não. Fala para Deus quais são os seus pecados. Confessa diante dele. Pensa, lamenta e ora. Deus, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu xinguei alguém no trânsito. Me perdoa pela minha impaciência. Me perdoa pela patada que eu dei em uma pessoa. Me perdoa porque eu não devolvi o troco que a pessoa do caixa me deu errado. Me perdoa porque eu faço escolhas ruins. Para pensar nos seus erros. Confessa diante de Deus e abandona. Para que na próxima vez, quando surgir o momento em que aquele pecado acontecia, você, antes de pecar, vai pensar, não, eu já confessei diante de Deus, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou tomar outro caminho. E sabe qual é a única forma de fazer tudo isso? Com o Espírito Santo. Sozinho você não consegue. Nós somos inteiramente dependentes dele. Então clama pela presença do Espírito Santo na sua vida. Clama para que o Espírito Santo se manifeste através de você. Isso não significa falar em línguas, isso não significa um arrepio na espinha, não significa um calorzinho, o braço ficar arrepiado. Não, o Espírito Santo se manifestar na gente é quando o caráter de Cristo é visto através das nossas vidas. Confessa então os seus pecados e pede, Jesus, manifesta mais o seu caráter em mim, porque eu sei que quando eu sou mais parecido com Cristo, eu sou mais livre e eu experimento da alegria que vem de Deus. Com isso tudo, quero que você perceba, a confissão começa com o pesar, a tristeza pelo pecado, mas no fim, ela nos leva à paz e à alegria de estarmos andando com Cristo. Você precisa experimentar isso. Você precisa confessar os seus pecados, receber o perdão de Deus e receber da graça dele, que nos possibilita a viver uma vida diferente. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajude a confessar os nossos pecados. Nos ajude a perceber que nós muitas vezes não damos a devida importância aos nossos erros. Nós nos justificamos demais, a gente sempre quer culpar o outro, então perdoa a gente, Pai. Que nós possamos assumir a responsabilidade dos nossos erros, mas que não fiquemos presos neles, mas que pela Tua graça possamos vencer o pecado, vencer a destruição que o pecado traz, que nós não escondamos o pecado, mas revelemos diante de Ti, Pai, e recebamos a nova vida em Cristo Jesus.
É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida.